Então eu preciso rapidamente aqui compartilhar o porquê desse congresso. Esse congresso nasceu em 2009, quando eu estava pensando em largar o ministério, porque perdi o prazer de ir para a igreja, perdi o prazer de pregar. Chegava quinta-feira, que era dia de culto na igreja, não havia mais motivação para ir, e aquilo foi me matando por dentro, até que minha esposa falou: amor, até quando você vai aceitar essa realidade? Até quando você vai ficar empurrando isso? E aí foi um dia que eu fui para a igreja, era uma quarta-feira, eu falei: eu vou dormir hoje lá na igreja, e Deus vai ter que falar comigo, porque eu não aceito que um alto preço foi pago para eu viver desse jeito que eu estou vivendo aqui. E olha que estava tudo dando certo, mas havia um vazio dentro de mim. Ou seja, eu não estava fazendo aquilo que Deus queria que eu fizesse. Sabe, Eclesiastes 12, lembra do teu Criador antes que venham dias que você não tenha mais prazer na vida. Foi exatamente isso, volta lá para o Criador. Busca saber para que você foi criado, o que você está fazendo. E aí quando eu estava orando ali, havia 2 anos que eu não ia a congresso nenhum, eu era pastor integral. Eu fiquei 2 anos apenas cuidando da minha igreja. E naquele momento eu tive uma visão de que eu era uma águia. Eu nasci para ser águia. Só que Jezabel entrou, e Jezabel é aquele espírito que vem calar o profético, que vem anular o profético e levar a gente para a religiosidade, levar a gente a viver uma vida religiosa apenas. E ali ela foi podando as minhas asas, e daqui a pouco eu estava como um galo num galinheiro. Era essa a visão que eu tive. E Deus falou: você está morrendo porque você é águia, você não nasceu para ficar num galinheiro. Ou seja, você não nasceu para ficar preso apenas a um espaço local. Essa não é a sua essência. E tem um monte de pastor igual a você. Tem um monte de gente igual a você, pronto para chutar o balde, porque simplesmente estão funcionando da maneira errada. Levanta e faz um congresso, e chama a todos esses que estão iguais a você, e eu vou restaurar a minha noiva. E ali foi quando a gente fez em Itaipuaçu o primeiro congresso Cura Minha Noiva, e foi algo assim muito marcante o que aconteceu. Foi algo transformador o que aconteceu naquele congresso. E ali Deus começou então essa obra de restauração. O Cura Minha Noiva, ele nasceu para curar a igreja a partir do altar. Ou seja, porque a gente começou a perceber que na verdade muito do que está acontecendo na igreja é apenas um reflexo do que está acontecendo no altar. Quando eu olhei para a minha vida do jeito que eu estava, como eu teria como ministrar as pessoas? Na verdade, a minha igreja era apenas um reflexo da minha realidade. E a partir dali, todos os congressos que foram nascendo todo ano, nasceram de crises que nós estávamos vivenciando como pastores. E nós começávamos então a clamar por direção, por resposta, e de repente vinha a direção, a gente conseguia encontrar a luz no fim do túnel, e aí a gente decidia fazer um congresso anunciando às pessoas: olha só, dá para sair, dá para sair. Ou seja, até hoje, todos os congressos Cura Minha Noiva nasceram dessas experiências que tivemos de luta, de crise. Por isso que o Cura Minha Noiva não é um professor dando aula para os alunos, mas é alguém que estava passando e está em algumas áreas, rompendo com alguns limites do seu desenvolvimento, conseguiu encontrar
algumas respostas e decidiu espalhar essa notícia para tantos outros que também estão buscando essa resposta. Eu decidi me colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, se tem saída, se dá para mudar essa realidade, começa comigo. E eu me lembrei de Davi quando disse: torna a dar-me a alegria da salvação, e eu ensinarei os transgressores o caminho da salvação. Se o Senhor me restaurar, eu vou ensinar aqueles que quebraram como eu, como sair dessa. Então, você não foi convidado para um seminário teológico. Você não foi convidado para um congresso onde a gente vai discutir temas teológicos. Você foi convidado para um tempo onde o nosso propósito é te chamar para a margem. O Cura Minha Noiva tem como base, o texto base do Cura Minha Noiva está em Jeremias 6,16, que diz assim: ponde-vos à margem no caminho, vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Ou seja, o nosso papel em cada congresso, em cada seminário, é chamar principalmente pastores e líderes e dizer: para o carro aí, para a caminhada aí, vem para a margem, sai da pista, vem para a margem. É para lá mesmo que você está querendo ir? E você tem certeza que do jeito que você está indo, você vai chegar lá? Vamos ampliar a nossa visão, vamos fazer algumas perguntas. Vamos buscar entender se existem caminhos antigos, que na verdade a nossa geração passada foi abrindo mão, e nunca se ouviu falar mais de alguns princípios, e não é porque não se ouviu falar que eles não existem mais, e na verdade são princípios curadores, transformadores, e que mantiveram os nossos antepassados firmes, como a gente não vê hoje. A gente vê hoje uma igreja fraca. A gente vê hoje muitas igrejas cheias de pessoas fracas. Toda hora caem, toda hora querem sair da igreja. Toda hora o pastor tem que ficar ali no pé. Estou falando mentira ou é verdade? Existe uma igreja hoje onde os cristãos, grande parte, são superficiais, não têm experiências com Deus. Se de repente vier, queridos, uma grande perseguição no Brasil, e não der mais para muitos irem aos cultos, morrerão espiritualmente, porque não sabem ler a Bíblia, não sabem buscar o Senhor, não sabem ter tempo com Deus. Por quê? Porque existe um evangelho anunciado no Brasil, onde muitos pastores estão trazendo toda a responsabilidade para si, dizendo o seguinte: nós já subimos o monte, nós estamos aqui com seus pedidos, nós estamos aqui levantando um clamor pela sua vida, e Deus vai mudar a sua história. Nós estamos aqui 40 dias de jejum, nós estamos dormindo no monte por causa da sua vida. E se você vier na campanha da quinta-feira da vitória, você vai ter a sua vitória aqui, ó. Nós aqui pagamos um alto preço por você. Claro que as pessoas vão ter que dar uma oferta. Elas não sabem orar, porque quem ora é o pastor, são os apóstolos. Elas não sabem jejuar, porque quem jejua são os pastores, são os profetas. Elas não sabem buscar a Deus, elas não sabem o caminho do monte, porque quem vai são os líderes. Não precisa você ir, nós vamos, fazemos a comida, botamos o self-service e você vem e paga ali. Consegue entender, querido? O Cura Minha Noiva veio para denunciar isso. E por isso que a cura da igreja tem que vir a partir do altar. Porque o que está acontecendo no Brasil hoje, em grande parte, é claro que tem as suas exceções, é uma igreja muito doente. A gente trabalha com muitas pessoas, tradicionais pentecostais, neopentecostais, e o que a gente tem visto é o mesmo estrago. Não interessa qual é a denominação, não interessa quanto tempo de vida cristã essa pessoa tenha, o estrago está sendo feito da mesma forma, porque são todas essas pessoas os seres humanos. O que eu quero dizer com isso? Que durante muito tempo
nós fomos formados para ser anjos. É o anjo da igreja. E como anjo, a gente não passa por luta, a gente não sofre. A gente ouviu, ministrou com líderes que falaram: pastor, lá na minha igreja, a direção é que se houver o congresso e de repente a palavra for para mim, e Deus moveu meu coração, eu não posso largar o meu posto e ir lá na frente, porque eu sou obreiro, eu não posso demonstrar fraqueza, eu não posso ir lá na frente, porque eu estou aqui no meu posto. Consegue perceber? Deus falou com aquela pessoa está precisando vir no altar, mas ela não pode, porque ela é obreira. Ou seja, muitos não entenderam que nós somos homens e mulheres de Deus, mas antes de ser de Deus, nós somos homens e mulheres. É por esse motivo que grande parte de pastores e líderes que nós temos visto estão quebrados, estão com a família quebrada. O ministério tem adoecido muitas famílias. Então, por isso que você foi chamado aqui, para a gente parar um pouco nesses dias aqui, vir para a margem e buscar entender algumas coisas que de repente estão aí, você não vai ouvir nada novo. O nosso papel aqui não é trazer nada novo, é só bater palma, é só despertar você para princípios que estão aí, prontos para a minha vida e para a sua vida, mas ninguém nunca falou para nós.